Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana Kossowski, sejam muito bem-vindos ao meu canal por aqui. Eu sou dona também do Chá Literário, onde eu converso um pouco mais com vocês sobre os livros que eu ando lendo por aí. E também, de vez em quando, eu escrevo umas resenhas também, que eu também adoro escrever. Enfim, hoje eu vim conversar com vocês sobre todos os livros que eu li em janeiro, que estão nessa pilha aqui. No total foram 7, e só dando um quê de contexto pra vocês, eu acho que, não sei, faz um bom tempo que eu não compro livros e eu tô com essa meta de realmente esvaziar pelo menos uns 50, 60, talvez 70% da minha estante até mais ou menos a metade de 2024 para finalmente conseguir comprar livros novos, porque quem não gosta de livro novo, acho que vocês me entendem. E, considerando isso, eu peguei esse período das minhas férias realmente para retomar alguns livros que estavam, né, naquela bem meia boca que eu tinha começado, por alguma outra questão eu acabei parando, enfim, por aí vai. Então, realmente peguei os livros que eu estava ali com um pouco mais de receio de começar para realmente dar mais tempo e eu me sentir um pouco melhor lendo eles. Então, vamos começar com o primeiro, que foi este aqui da Rita Lee, que eu adorei demais, demais, demais. Eu acho que eu tenho um carinho enorme pela Rita Lee, já começa por aí. Faz muito tempo que eu queria ler algum livro, alguma autobiografia dela, no caso, né? E eu acabei ganhando de presente esse aqui, eu falei, não, preciso começar a ler o mais rápido possível, e de fato foi o meu primeiro livro do ano. Eu adoro a personalidade dela, eu acho uma pessoa muito engraçada, muito excêntrica, muito diferenciada e também muito singular. E não foi diferente com este livro aqui, acho que ela realmente representa, tá escrito aqui, toda a história dela, desde o início com os Mutantes, com a carreira solo, sobre tudo que ela passou por aí. E, enfim, inclusive sobre seus filhos, como é que ela acabou encontrando o Roberto de Cavalho, enfim, entre outras coisas. E, cara, que excepcional, essa mulher é incrível. Tem algumas outras questões aqui que ela acaba abordando sobre os tempos da ditadura. E, gente, assim, recomendo demais. Eu acho que de interessante que eu posso comentar com vocês é que ela coloca aqui algumas fotos sobre realmente esse período que ela passou como na indústria da música, seja com os Mutantes novamente, ou então em carreira solo. E é muito interessante esse começo de vida dela, que ela acabou vivendo com o pai. E, gente, vale realmente essa leitura que eu achei maravilhosa. Então, aí. Eu também quero ler, no caso, a segunda, a outra autobiografia dela, que realmente é mais ali pelo estágio de morte dela. Mas o interessante que dá pra ver aqui é sobre como ela não se arrepende de absolutamente nada que ela acabou vivendo durante a vida dela, sobre como o quanto ela viveu e o que ela fez, o que ela realizou durante a vida dela. Ela realmente se deu o máximo e não se arrepende de absolutamente nada. Se ela fez é porque ela quis fazer aquilo. Bom, o segundo livro, aproveitando essas férias, foi justamente Persuasão, da Jane Austen. E, gente, que maravilhoso. Eu vou comentar um pouco com vocês, que vocês viram aqui, que tem razão e sensibilidade logo depois, que eu tenho, talvez tinha, não sei se eu ainda tenho, acho que até já deu uma sumida, se esvaiu. Mas eu tenho um certo receio com livros de romance de época e esse gênero em si, e a autora Jane Austen em si, me davam medo, me davam frio na barriga, me davam aquelas borboletas no estômago só de pensar em ler alguma coisa dela, que foi justamente o que aconteceu quando eu tentei, eu acho que talvez há uns 3 anos atrás, provavelmente, tentar ler Orgulho e Preconceito. Eu comecei, eu me assustei, abandonei, foi essa a moral da história. E aí eu falei, não, vamos tentar retomar. Comecei então por Persuasão. Então, pra quem tá querendo aí alguma dica, algum livro da Jane Austen pra começar, gente, eu não poderia ter feito escolha melhor. Eu acho que Persuasão realmente, cara, simplificou tudo assim pra mim. Então, enquanto eu tava lendo ali, durante assim a leitura, meus pensamentos eram, nossa, é só um livro, são só palavras, sabe? Não precisa ter medo, porque é o que realmente eu tinha antes. E, gente, foi tranquilo, gostei bastante. Aqui a gente vai acompanhar uma narradora, que eu acho que é a Anne, e ela vai tentar, assim, se relacionar com o homem, enquanto eles ainda eram um pouco jovens, assim,
posso dizer. Só que a vizinha dela, que é a melhor amiga da mãe, a atual falecida mãe dela, acabou por persuadir ela a desistir desse amor gigantesco que ela tinha para este homem, que é o senhor Middleton, será? Que é o senhor Wentworth. E ela acabou por desistir, foi persuadida a desistir desse amor grandíssimo que ela sentia por este homem, justamente porque a questão de casamento, dinheiro e status social importava muito na época. E aí agora ela acabou se encontrando de novo 8 anos após este encontro deles, e esse desencontro no caso. E gente, cara, que história maravilhosa. Eu ainda tô na dúvida se eu gosto mais de persuasão ou razão e sensibilidade, mas para os dois eu acabei dando 4 estrelas, então assim, gente, leiam, só comecem por persuasão, que eu acho que já é um bom ponto de partida para quem quer começar a ler mais desse gênero. Logo depois de persuasão, eu optei por dar uma relaxada, assim, então geralmente quando eu quero dar uma intercalada, eu vou para alguma poesia, que no caso eu acabei optando por Fernando Pessoa. Gente, isso aqui também tem história, eu nunca, jamais na minha vida esperaria ler algum poeta lusitano ou então algum outro poeta brasileiro, mas eu acabei ganhando de um amigo meu uma edição dessa aqui, exatamente de bolso da LPM, do Manuel Bandeira, e foi justamente dando um primeiro passo com o Manuel Bandeira que eu adorei. Eu falei, gente, poesia é tudo na minha vida. Então eu acabei também optando por ler Fernando Pessoa e já quero ler e conhecer mais outras edições de poetas por aí que existem da RPM. Essa edição de bolsa é prática, é perfeita. São seleções dos melhores poemas que existem, enfim, de cada autor, então assim, recomendo demais. Eu tenho até um post onde eu comento com vocês 3 características que fazem a poesia de Fernando Pessoa ser extremamente singular, e o que eu posso citar agora para vocês, não querendo dar muito spoiler do meu post lá, mas é justamente sobre como ele tem um dom com as palavras único e como essa sonoridade é excelente. Tem alguns aqui que eu até vou recomendar para vocês lerem. Meus favoritos: Marinha, Canção e Autopsicografia. Leiam esses que eu acho que valem a pena, por mais que vocês queiram, assim, só pesquisar um pouco na internet já tá valendo. Mas enfim, gente, leiam demais, Fernando Pessoa é sensacional. Bom, depois desse tempo onde eu dei uma relaxada de uma leitura extremamente densa como Persuasão, eu voltei com tudo, com Jane Austen novamente, com Razão e Sensibilidade. Eu não sei qual que eu gostei mais, como eu disse pra vocês, porém eu gostei muito da personalidade dessas duas irmãs aqui. Então a gente vai acompanhar a Elinor e a Marianne, se eu não me engano, acho que elas são as duas mais velhas, de uma família e tem todas as questões assim. E aqui uma vai representar mais a razão e outra vai representar mais a sensibilidade. Mas, gente, é muito engraçado ver essa dualidade entre as duas, sabe? Como uma acaba lidando com os amores e com a vida e as consequências que cada uma, por conta do jeito de pensar delas, também trouxe para a própria vida delas. E eu acho interessante porque, por mais que tenha romance, o romance em si não é o foco extremamente que a Jane Austen traz por aqui. Até às vezes é engraçado porque o final é só fulano casou com ciclano e foi isso, acabou. E não tem muito aquela questão melosa e tal, então assim, é interessante vocês lerem. Mas, cara, eu adorei. Então assim, resumindo toda a minha trajetória com Jane Austen pra vocês, não tenho medo de clássicos, não tenho medo de certos gêneros, assim como eu tive. Obviamente, pra tudo tem o tempo certo. Eu acho que eu realmente não teria gostado tanto de Orgulho e Preconceito se eu tivesse realmente insistido naquela época. Eu acho que se eu li deste ano é porque era pra eu ler desse ano, mas realmente, pra vocês não terem medos, porque são só palavras. Então, assim, cara, leiam, só leiam, de nossa. Depois eu fui pra este aqui, que também foi um presente de um queridíssimo amigo meu, que é Honor We Are Briefly Gorgeous. E, gente, esse aqui eu acabei decidindo, enfim, tava na minha lista há um bom tempo,
mas eu realmente tinha colocado isso na minha lista a princípio de tudo por conta do título dele, que me chamou muita atenção. Tem a versão dele em português já, que significa "Na Terra somos belos por um instante". E, cara, foi só com esse título já me conquistou de um jeito. E no final eu dei 3,6 estrelas. Eu tava pensando em dar 4, mas também não queria dar 4, então acabou sendo 3,6. Também não é 3,5. Enfim, minha matemática até que faz lógica de um jeito. Mas enfim, aqui a gente vai acompanhar. Esse livro inteiro, no caso, ele é todo em formato epistolar. Então ele é uma carta do personagem principal, que é o Little Dog, a fim de, enfim, contar pra mãe dele sobre toda a infância dele, sobre as coisas que ele passou, aprendizado, sobre às vezes como a vida é linda, mas nem tanto. E, gente, que livro tocante. Eu acho que, assim, tem umas questões aqui que ficaram um pouco estranhas pra mim, que é justamente o fato do autor, Ocean Vuong, ele ser em si um poeta e ele acabar trazendo essa poesia pra prosa aqui. Então ele tem os formatos, um formato um pouco diferenciado. Deixa eu ver se eu consigo achar pra vocês. Como, por exemplo, isso aqui, ó. Ele não é grandes parágrafos, tem certas quebras que representam justamente essa questão da poesia, assim. Então, assim, eu gostei, mas eu acho que, por vezes, essa poesia inserida em alguns momentos não tão satisfatórios e deixou até um ar um pouco forçado à história. Mas, assim, nada que prejudique a leitura, eu achei o livro lindo. Sobre o contexto em si dele, tem uma questão muito irônica aqui, que essa carta é para uma mãe que ela não sabe ler. E, gente, faz muito sentido sobre a questão nacionalista, sobre a questão do contexto da Guerra do Vietnã, e, enfim, tantos outros fatores que fazem esse livro ser lindo e cruel ao mesmo tempo. E a quebra justamente entre quando tá feia a coisa, ele coloca uma poesia para encaixar ali, né? Então, vai ali se você acha isso interessante ou não, mas realmente ele sabe usar as palavras como ninguém. Então, gente, leia, vale a pena também. Mas enfim, ele explora muitas questões sobre raça, masculinidade e, enfim, sobre a infância, o trabalho dele. Então ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é realmente ali mais quando ele era criança, lidando com algumas outras questões. E o final, gente, a conclusão é perfeita. E tem muita metáfora, ele usa a língua de um jeito sensacional. Outro livro que eu li é Humanos Exemplares, da Juliana Leite, mais um nacional pra lista. E esse também, comprei ele, adquiri ele pensando que eu ia adorar por conta do título. E de fato, gente, ele é um livro que trouxe uma dualidade. Eu fiquei... eu não sabia que nota dar direito pra ele. Mas... na verdade... vamos voltar a dar contexto, né? Que eu já ia me empolgar demais aqui. Eu comprei ele, eu acho que na metade, assim, de 2023. E eu comecei ele. Então, assim, esse ano realmente foi só pra finalizar umas 200 páginas finais que eu já tinha lido. Uns 25% no máximo, assim. Mas... ele vai abordar muito sobre a vida, sobre a morte, sobre memórias, lembranças, de novo no período da ditadura. E aqui a gente vai acompanhar uma narrativa também muito diferente. Eu não consigo nem explicar pra vocês, porque ela é muito diferente. E é isso que me deixou um pouco para trás e me fez interromper essa leitura por um tempo. E foi também o que me fez retomar agora. Mas é porque a gente vai acompanhar a Natália, que ela é uma idosa, que lá pelo final do ano ela já tem lá seus 101 anos, e ela já perdeu o seu marido, porque agora ela está viúva. Ela já perdeu todos os seus amigos, que também já estão mais velhinhos ali, então todo mundo que estava em volta dela também acabou falecendo durante... e ela acabou acompanhando cada uma dessas mortes. E também ela acabou perdendo a filha, que agora está no exterior, então eu até chamo ela a filha estrangeira, né? Mas assim, a filha continua mantendo contato com ela, ligando pra ela todas as noites, mandando um dinheirinho de vez em quando. Mas a questão é que ela se vê muito sozinha, ela fica trancada, entre aspas, em um apartamento. E ela se vê perdida, poxa vida, o que há nesta vida, né?
o que resta pra mim, já que eu perdi meu marido, tô sem minha filha perto de mim, tô sem meus amigos, tô sem nada, o que eu faço na minha vida? Mas é justamente nessa solidão que ela acaba abraçando tudo isso e pensando muito sobre as memórias e as lembranças que ela teve durante esse período de ditadura e que acabou também acabando por causar a morte dessas amigas que ela conhecia, mas também sobre os momentos bons que ela teve durante a fase de vida dela, né? E, gente, uma coisa muito interessante aqui, que eu acho que resume muito bem o livro. Ela carrega seus queridos humanos como um buquê íntimo de desaparecidos, companhias invisíveis que povoam a casa a partir de suas memórias. Então é isso, ela se vê perdida, mas novamente todas essas lembranças acabam enchendo o coração dela e povoando essa casa. E esse título, novamente, ele é muito, muito esperto, ele é muito genial, que é justamente sobre como os humanos, eles servem como grandes eventos para outros. E, enfim, tem aqui toda uma parte de reflexiva, assim, sobre a vida mesmo. E até marquei tanta coisa, marquei muita coisa mesmo. Mas fala justamente sobre essa questão da maternidade, né? Dessa relação entre mãe e filha. E até fiz bastantes anotações aqui no meio, ó, sobre como este tipo de amor é diferente. Fala sobre laços familiares e tantas outras coisas. Então, assim, gente, é um livro que eu acho que foi feito pra mim, porque eu adoro ler sobre esse tipo de livro, sobre esse tipo de tema, mas o que me empacou mesmo foi essa narrativa. Então, apesar da narrativa ser maravilhosa, a narrativa também foi um empecilho. E aí eu tava até me questionando, será que isso foi só eu? Ou se outras pessoas também sentiram foi um pouco lento pra engatar ali na narrativa, mas outras pessoas também sentiram isso, que não foi a coisa mais fácil do mundo engatar a leitura aqui. Mas assim, gente, eu recomendo demais pra vocês, apesar da escrita ser diferente. Mas assim, não que a escrita seja um aspecto negativo, ela só é realmente mais lenta. É realmente essa imersão nas memórias e lembranças dessa nossa querida personagem, Natália. E por fim, o meu último livro do socorro, do mês, que foi I'm Glad My Mom Died. Também temos versão traduzida no Brasil também, mas eu queria a versão em capa dura, que eu adorei. Gente, é muito trabalhada essa versão aqui, ó. Lindíssima. E pra quem não conhece, a autora, no caso, ela é a atriz de iCarly. Pelo menos é o que ela acabou sendo mais conhecida por retratar. Mas é justamente sobre este outro lado da carreira de atriz que muitas pessoas não conheciam dela, que a gente vai abordar aqui. Vai ser abordado aqui principalmente porque não foi ela quem decidiu atuar em começo de conversa, mas ela vai falar muito sobre o relacionamento dela com a mãe abusiva que ela tem, o que está muito bem explicado pelo título, que significa Estou feliz que minha mãe morreu. Mas, gente, esse livro, ele é pesado, então tem que ter cuidado com os gatilhos, principalmente na temática que ele vai abordar aqui. Mas, gente, cara, que livro maravilhoso, principalmente na questão de tratar com muito cuidado sobre a vida dela. Mas é chocante, assim, sabe? Sobre coisas que a gente não se dava conta e também nem sequer pensava que isso estaria acontecendo por trás, assim, dos holofotes, né? Então, ela acaba comentando alguns dos transtornos alimentares que ela acabou passando, como anorexia ou bulimia, e sobre como ela acabava vomitando muito da comida que ela comia, sobre a relação dela na frente das câmeras, como tudo por trás do backstage mesmo, e a relação que ela tinha com a mãe, e como ela estava contente a ponto de satisfazer a mãe em primeiro lugar, acima de tudo nessa vida. E como, poxa vida, era pesado isso, não era pouca coisa, né? Mas enfim, eu recomendo a leitura para todos aqueles que têm um pouco de curiosidade
em saber, assim, essas memórias que ela tem da infância e todo esse relacionamento, com certeza, extremamente conturbado que ela teve. Só finalizando, uma coisa que ela acaba colocando aqui no final, que foi muito interessante sobre como ela acabou largando essa carreira dela, mas sobre como alguns passos atrás que a gente dá no final acabam nos levando muito à frente. Sobre como parar pra pensar, tipo, poxa vida, isso aqui tá certo? Sobre como às vezes as pausas nos podem fazer muito bem. E realmente refletir e parar pra pensar que às vezes o que tá nos fazendo mal, está nos fazendo mal, e não negar isso, que ela acabava negando porque havia muita manipulação, né? Tipo, e enfim, é interessante entender os pensamentos que ela tinha por trás de tudo aquilo. Então, enfim, vale a leitura também. E estes foram os 7 livros que eu li em janeiro. Tô esperando aí por mais leituras incríveis e limpar minha estante a fim de comprar livros novos, que todo mundo gosta disso, obviamente. Eu também comecei um outro livro em janeiro, que foi 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, da Elif Shafak. Mas eu não acabei terminando ele, então ficou para fevereiro. Assim que possível, também trago resenhas novas e também os livros que eu vou lendo por aí. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.